Amém, irmãos? Deus continue nos abençoando. Também aqueles que estão conectados conosco pela internet, Deus os abençoe. Se alguém nos visitam, sintam-se em casa à vontade e que Deus os abençoe também. Todos nós, amém? Nós tivemos o último batismo, foi domingo atrasado, foi? Foi? O irmão Paulo Valadão, né? Filho do irmão Carlete. Claro, juntamente com a irmã Mila, né? Filho da irmã Mila. Foi batizado domingo atrasado. Por favor, irmão Paulo, vem aqui no altar, diante da igreja. Para aqui mesmo. Para poder a igreja lhes conhecer quem é o irmão Paulo Valadão. Aí está o irmão Paulo, batizou domingo atrasado, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus os abençoe. E ele é bem-vindo no nosso meio, como sempre, neste companheirismo, né? Que Deus tem concedido a ele por sua graça, através do Espírito Santo. Está em comunhão com cada um de nós, através da palavra. Deus abençoe o irmão Paulo, amém? Sentar, irmão Paulo. Deus abençoe. Nós vamos se colocar de pés, por favor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos ler Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 15. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitorioso da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus, e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as suas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7
7 anjos, né? Aos 7 anjos, 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Oremos. Bendito Deus, Pai, Deus glorioso, o nosso amado Senhor, aqui estamos nesta noite, mais esta vez, porque o Senhor tem nos poupado e tem nos dado vida aqui, para estarmos juntos neste companheirismo, desfrutando dessas bênçãos. Senhor Jesus, ajude-nos, se o Senhor nos der mais para viver 100 anos, queremos aplicar todos os 100 anos na tua vida. Queremos fazer com satisfação, com alegria, com prazer. Queremos, ó Pai Santo, entregar a nós mesmos a Ti, ceder os nossos corações em Tuas mãos, de tal maneira que o Senhor possa, através de nós, defender este pendão real. E sempre levantando uma bandeira, declarando guerra. No nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, nesta noite, mais uma vez, que possamos ser pequenos, humildes, simples, e o Senhor possa se manifestar e expressar a Tua vontade, e que podemos estar preparados, prontos, ungidos, inspirados para absorver. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, é que eu te pedimos, Pai Santo, agora e para sempre. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor? Nós somos as pessoas nesta era mais privilegiadas que pode existir. Isso não é vangloriar, mas é reconhecer a nossa posição, dada por Deus, por sua graça. É ver o lugar em que estamos firmados. Porque nós seríamos as pessoas mais indolentes se nós não reconhecesse que a graça de Deus tem nos concedido isto. Porque, em verdade, não precisamos ir muito longe para poder saber o que nós temos recebido das mãos de Deus. É simplesmente deixar cada momento nós fazermos um exame íntimo em nós mesmos, através do Espírito, e ver exatamente a nossa primeira procedência, de onde nós saímos, a rocha que formos tirada, cortada dela, e o buraco pelo qual saímos, e vermos hoje aonde nós estamos firmados.
e compararmos os dois quadros e ver a diferença que existe entre um e o outro. Por mais que um quadro já tenha sido obsoleto, aniquilado, mas nós sempre trouxemos em nossas vidas isto, porque a nossa própria vida, ela revela o nosso cenário. E nós mesmos, cada um, pode ter a sua própria crônica e ler o seu próprio livro e ver o que Deus escreveu nele através de você. E isso daí vai dar a você exatamente o conhecimento de saber quem você é. Porque a sua vida, o seu caminho, a sua crônica, ela não pode ser diferente da palavra. Ela tem que ser exatamente a palavra do Senhor. Que Deus tem escrevido através do Espírito Santo em nossas vidas. De tal maneira que nós não temos medo que ninguém leia o nosso diário. O nosso diário. Qualquer um pode pegar e ler. Porque o seu diário é o diário do Espírito Santo. Correto? E isto nos dá firmeza, segurança, libertação, que é exatamente o que nós confiamos, aonde estamos firmados. Porque na verdade nós estamos vivendo o finalzinho dos tempos, a última era, e podemos ver através das dispensações como Deus tem se manifestado em sua igreja, através dos seus mensageiros. E do outro lado, como ele tem se manifestado, ou deixado, permitido as coisas acontecer com aquelas pessoas que lhes rejeitaram. Agora, uma coisa muito importante e verdadeira, que só o eleito pode ver a diferença de um profano e de um santo. Só ele. Porque cada indivíduo, ele não pode se sentir bem fora do seu lugar. E quando você está fora do seu lugar, você se sente mal. Mas quando você está no seu lugar, você sente-se em casa. Não é verdade? Por isso que o ímpio, ele não se sente mal em rejeitar a palavra. Ele se sente bem, porque é o lugar dele. E tudo o que vem sobre ele é exatamente o que ele precisa para lhe levar ao amadurecimento, para a colheita
para o lugar que ele está destinado a ir. Quando do outro lado, é a mesma coisa com os eleitos, os filhos de Deus. E aí você vê a diferença. E nós podemos observar como que Deus tem tratado e operado com o trigo e o joio, para poder cada um produzir a sua própria espécie. E nós temos que ter cuidados através do nosso dia a dia, por meio da graça de Deus que Ele tem deixado cair em nossos corações, nos dando essa prudência, esse discernimento, esta sabedoria, para averiguar se aquilo que está sendo desempenhado através de nosso ser está identificado com a palavra, para que não venhamos sofrer as pragas que está prometido na palavra. Correto? E nós vamos observar, irmãos, que estas pragas cairão. Elas já têm caído e elas continuarão caindo. E elas vão cair mais sobre este mundo amaldiçoado pelo pecado. Só há um lugar de escape, e este é na palavra. Fora da palavra, ninguém escapará das pragas. Ela é o lugar que você vai encontrar o seu seguro. Porque, na verdade, o próprio Deus, Ele tem mostrado isto. Se você ler Apocalipse, você vai ver essas pragas, como nós lemos o 15. E você lê Apocalipse 8 para você ver. E aí o irmão Branham mostra aqui nesta mensagem, o primeiro selo, parágrafo 62, 69, 64, digo 68, até o 68, né? 62 até o 68. Ele disse, ele veio na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou o mensageiro. Observe o que acontece quando seguimos, enquanto seguimos. Aqui está o plano. Nós estamos falando sobre pragas. Pragas. Correto? Que Deus nos ajude. Isso não causará nenhum temor a nenhum de nós, que estamos redimidos, comprado com o seu sangue, e temos entrado nesse lugar de segurança. Estamos seguros. A minha vida é um exemplo de que eu estou seguro. A sua vida é um exemplo de que você está seguro. Então você não tem que ter temor das pragas.
Agora, nós podemos ouvir o que é as pragas e aprender e saber o que está caindo no mundo, que eles estão sofrendo as pragas e vão continuar sofrendo e vão sofrer mais por rejeitar a palavra. Então veja, aqui está o plano. A primeira coisa acontece, há um anúncio primeiro nos céus. Por aí você vai absorvendo, captando a visão. O que aconteceu? Um selo se abriu. Aleluia. O que é aquilo? Um mistério é revelado. E quando um mistério é revelado, então a trombeta soa. Ela declara uma guerra. Ouça isso. Uma praga cai. E uma era da igreja se abre. Vê? Isso daqui é mistério revelado. Não é para quem quer. Não é para quem corre. Oxalá que nós não estejamos aqui simplesmente como ouvintes de ouvidos, mas que podemos ser os verdadeiros praticantes do mesmo que estamos ouvindo. Porque na verdade, para podermos praticarmos isso tem que ser entendido. Os seus olhos têm que ser abertos para ver o que é que está acontecendo agora com o mundo e com a noiva. Se você disser eu não posso entender, você está dizendo eu não posso ver. E quando você diz eu não posso ver, você está dizendo eu sou um cego. Pior coisa é um cego, espiritualmente falando. Porque um cego natural ainda passa, mas um cego espiritual, irmãos, é ridículo. Porque na verdade, quando você vê, isso é declarado a você, através do Espírito Santo, Ele mesmo, revelando-se a si mesmo a você, e abrindo, desvendando. É um direito que pertence a cada um de nós, que o aclamamos ser eleitos, predestinados para o corpo de Cristo. Isso não é um credo, não é um dogma. Isso não é algo que você tem aprendido dentro de quatro paredes, por meio de um homem, através de seminários. Por isso que devemos dar tudo o que podemos para absorver essas pepitas. Correto? Qual é o papel da guerra? Ouça isso. O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente ainda revelado, vejam, mas quando ele o faz, ele apanha esse mistério de Deus
E então ele vai até as pessoas depois do mistério ter sido dado a ele. Deus nos ajude. Crer neste mensageiro, para podermos sermos bem-sucedidos com a sua mensagem, para podermos receber e aceitar a mensagem, não na cabeça, mas na alma, no espírito, para poder você estar seguro. Vejam, vai ao povo, o que ele faz ali fora? Ele começa a proclamar aquela mensagem. E isso começa a quê? Uma guerra. Uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Vocês lembram naquela mensagem demonologia, competição? Aquele índio, quando ele creu na mensagem, na palavra, ele nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. Passado muito tempo, ele encontrou com o pregador, e o pregador disse: como vai, índio? Ele disse: índio vai muito mal. Como assim? Ele disse: porque índio tem 2 cães rosnando dentro dele. Uma guerra. Havia uma briga. Essa é a verdadeira vindicação de que você nasceu de novo e tem o Espírito Santo. É quando você mesmo está lutando. Uma guerra está travada constantemente em você. E ele disse para o índio: e qual é o que vence? Ele disse: aquele que índio alimenta mais, vence. Há 2 cães, um negro e o branco. Se índio alimentar o branco vence. Se índio alimentar o negro vence. É desse jeitinho. Por isso daí dá para você ver o que está dentro de você. O que é que você tem? O que você possui? O que é que está te influenciando? O que é que está te guiando? O que é que está te dirigindo? O que é que está te ungindo? Qual é a unção que você está tendo? De onde ela está vindo? Aleluia. Uma guerra. E essa guerra ela é declarada através da trombeta. Quando a trombeta toca, está declarando uma guerra. Que tipo de som que você concebeu? Que tipo de voz? Que tipo de espírito que você absorveu? Olha, irmãos, é um mistério desvendado para todos os verdadeiros filhos. Ele é que faz a diferença. E às vezes a diferença está em 1%.
Porque o manufaturado, ele pratica a verdade 99,9%. E o que faz a diferença é 1%. Se você não tiver essa preeminência do Espírito Santo para te conduzir, para te guiar, para te dirigir, porque é muito pouquinho. Deus não deu para nós um 99,9% de redenção. Ele nos deu 100%. Aleluia. 100%. E então, Deus toma o seu mensageiro, quando eles concebem a mensagem do mensageiro, Deus não tem mais nada a tratar com os que rejeitam. Deus toma o seu mensageiro com os eleitos daquela era e o faz dormir. Aleluia. O que ele quer dizer? Ele sela-o com o selo da redenção. Aquele eleito está segurado. Não me importa a espécie de batalha, de luta, de morte ou qualquer coisa assim parecido que vem sobre ele. Ele não faz nenhuma diferença. Tanto faz para ele morrer como viver. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Paulo falou assim: eu já estou servindo por aspersão, para o sacrifício. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O Senhor, justo juiz, tem me dado para mim a coroa da vida. Não só para mim, mas Ele tem guardado para todos aqueles que amam a sua vinda. Parece que a gente vê pelos olhos da fé uma labareda, uma chama, aquelas brasas bem vivas, aquela brasa queimando. Parece que você vê-se assim como Elias, como Isaías viu. Quando ele olhou o próprio Senhor entrando no templo e todo o séquito seguindo. E aquele poder estremecedor entrou ali. E as colunas do templo tremeu todas. Ele olhou assim, viu os seus pecados, viu o pecado do povo, viu a ruína, a desgraça. E ele gritou: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vivo entre um povo impuro e sou um homem de lábios impuros. Purifica-me. E aí o anjo veio com essa brasa viva tirada do altar. Aquele serafim, o serafim, o intercessor, tomou a brasa viva tirada do altar, quando tenaz tocou nos lábios dele: seja purificado. E naquele momento o fogo incendiou a sua alma. É desse jeitinho que o verdadeiro cristão se vê. Todos os momentos, não é uma vez, todos os momentos, todas as horas, todos os dias, todos os meses, todos os anos,
Aleluia! E quando você vê a si mesmo, você tem uma determinada fé estabelecida, que você vê cada caso concluído. Correto? Que coisa. Então ele disse, então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo, um julgamento temporário. Agora você sabe por que eu disse que as pessoas quase não dão fé disso? Porque eles estão no lugar merecido. Assim que você rejeita a verdade, automaticamente você já recebeu a mentira. Quando você pratica a injustiça, você rejeita a justiça, você já está recebendo a injustiça daquilo. Você já está tendo em troca. Quando você deixa de fazer a retidão para fazer aquilo que é errado, praticamente você está caindo naquele lugar que você está merecendo estar. Por isso que o verdadeiro eleito, quando ele chega numa situação como esta, você sabe o que ele faz? Ele se desespera. Ele se desespera. O desejo dele é ser como Cristo. A vontade dele é estar tão pertinho dele, tão próximo. A vontade dele é ter a sua vida parecida com a vida dele. Ele tem uma mente aguçada. Ele tem uma mente completamente despertada. Ele tem um conhecimento que é um conhecimento divino. Ele tem uma sabedoria que é uma sabedoria sobrenatural. E aquilo leva ele a esse lugar. Então ele corre rápido e faz essa confissão, como o profeta fez. E rapidamente o anjo do Senhor tomará aquela brasa viva e purificará os seus pecados. Porque Ele está desejoso de perdoar todos os nossos pecados. Então, quando essas pessoas rejeitam, a praga cai. Você sabe que quando um mensageiro é enviado com a sua mensagem, os eleitos apanham aquela mensagem, agarra aquela mensagem, Deus sela o eleito e põe para dormir juntamente com o mensageiro, e o resto que rejeitou faz uma organização, faz uma denominação, faz um sistema do homem, a religião do homem em torno da mensagem daquele mensageiro. Você sabe o que é aquela organização que ele fez? Aquela denominação, aquele credo? É uma praga. É uma praga que Deus deixa cair sobre eles. Porque Deus não se denomina. Deus não se organiza. Deus não é uma organização. Deus não é um credo, Deus não é um dogma. Deus é o Espírito Santo, é a palavra, é vida eterna. Ele é infinito. Ele não para, ele nunca aprende, ele é perfeito. E quando essas pessoas se organizam, você sabe o que elas fazem? Elas formam um sistema em cima da cinza daquele fogo que já foi extinto. Porque na verdade o fogo já saiu, ele seguiu em frente. Ficou só a cinza para trás. E eles formam ali uma organização naquele sistema. E chama, eu sou a igreja luterana. Eu sou a igreja presbiteriana. A metodista, a Assembleia de Deus, a Igreja Unida, a Igreja Pentecostal, Brasil para Cristo, a Igreja Assembleiana, a Igreja Adventista, e põe ali as suas linhas, as suas doutrinas, o seu sistema, feito pelo homem.
Isso é uma praga. É uma praga. Deus segue em frente. Você sabe o que ele faz? Aí então aqueles eleitos que é manifestado para aquele tempo, para aquela era, para aquele dia, para aquele ano, ou para aquele momento que eles se nasceram, que foram manifestados na terra, que vieram, que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, que não conheceu a mensagem daquele mensageiro da primeira era, e eles conhecerão da segunda, porque eles vieram pela frente e nasceram dentro daquele sistema, aquele credo, aquela organização, aquela praga que Deus permitiu cair na terra. Deus se manifesta a ele através do outro mensageiro da hora. Traz uma mensagem fresquinha, uma mensagem do trono celestial, e ele entra com aquela mensagem, o céu se abre, e o sobrenatural se manifesta. E quando o sobrenatural se manifesta, aquilo programa uma guerra, porque a trombeta soa. E aquilo produz uma guerra, e os eleitos daquela era se aplacam na mensagem do mensageiro, crê no mensageiro, crê na mensagem. Deus sela eles com o Espírito Santo, eles vão dormir em Cristo. Aqueles que rejeitam, Deus traz outra praga sobre eles. É desse jeitinho. Então outro ministério vem. Então o que acontece? Outro mensageiro chega na terra para uma era da igreja, vê? E então quando ele chega, a trombeta soa, e ele declara guerra, vê? E então o que acontece? Finalmente ele é tomado então. E quando ele é colocado de lado, então a praga cai e os destrói. Isso é uma praga nessas religião feita pelo homem. Isso não mata só o físico, isso mata a alma. Por isso que Jesus disse: aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Eles tomam a palavra de Deus torcida para matar não só o físico das pessoas, mas as almas. Certo? Agora você quer aprender a escapar disso? Aceite a mensagem da hora. Essa é a verdade. Procure identificar-se com esse sacrifício sangrento, não olhando para quem ou a quem. Não importa para seu irmão, para sua irmã, se ela é isso, se ela é aquilo, se ela tem a vida toda bagunçada, se ele tem a vida toda atrapalhada. Não olhe para isso. Olhe para a palavra, o escape. Deixa pai, deixa mãe, deixa filho, deixa filha, deixa parente, deixa amigo, deixa tudo. Segue a palavra. Senão você vai sofrer as pragas. E então, quando ele é colocado de lado, então a praga cai e destrói. A morte espiritual atinge a igreja e ela está acabada. Aquele grupo está acabado. Você entendeu? Ele vira uma querela. Um arroz de terceira, de quarta e de quinta. Acabado. Não presta para nada a não ser para bucha de canhão, para sofrer as pragas que estão preparadas, que vão vir ainda. Só há um lugar de refúgio, e esse é na palavra.
Amém? Esse é o lugar de refúgio. Se você quer escapar disso, aproveite-o. Aproveite. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, declarar guerra. É a mensagem. Por quê? Ele tocará a trombeta, revelará os mistérios, revelar os segredos. Você sabe que Martim Lutero, ele não teve tempo suficiente para poder engrenar todas as coisas e colocar cada conexão em seu lugar. John Wesley não teve, nenhum daqueles mensageiros reformadores tiveram tempo suficiente para isso. Não que eles não tiveram tempo geograficamente falando, eu digo, de estação de tempo. Eles não tiveram tempo suficiente para o dia que eles tinham vindo, para a sua mensagem. Porque era um tempo ainda interminado. Entende? A semente estava passando pelo talo, a semente estava passando pela borla, a semente estava passando pela casca, mas esse tempo que nós estamos vivendo agora, não. Agora toda a vida concentrou na semente. A casca por si mesma secou, porque a vida saiu da casca e entrou na semente. O que fez a casca? Ela se abriu, ela afrouxou. Automaticamente ela soltou a semente, e a semente saiu da casca, porque a vida não está mais no talo, não está mais na bola, não está mais na casca, agora está na semente. E tem uma coisa, essas pragas que estão surgindo nessa era é terrível. Tanta praga que surgiu religiosa, espiritualmente falando, e fisicamente, porque a coisa está pegando mesmo. Essas pessoas estão com medo, o mundo está abismado por ver, eles não estão se entendendo mais, eles sabem que a coisa tem chegado ao seu final. Tudo tem chegado ao seu final. É fome, é peste, é guerra, é rumores de guerra, é filho matando pai, é pai matando filho, é pai contra filho, é filho contra pai, sogra contra nora, nora contra sogra, e a coisa está pegando. Isso é o lado físico. E agora veja o lado espiritual, essas pragas que saiu por nome de religião. Pragas. Só tem um lugar de escape. Apocalipse 10:7. Como eu citei, mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, os seus servos. Malaquias, capítulo 4, a seguir: eis que aquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e aqueles que cometem impiedade, eles serão como palha, porque o dia que há de vir, há de abrasar. Assim disse o Senhor dos Exércitos, de sorte que não vai ficar nada, nada, nem raiz, nem ramo. Aquele dia que há de vir, abrasará tudo. A palavra do Senhor não falha, ela não mente. Ela virou e disse para os verdadeiros eleitos: mas para vós que temeis o meu nome, salvação da justiça nascerá. O sol da justiça nascerá sobre vós. Trará salvação. Pisará na cinza dos ímpios, porque eles farão cinza debaixo da planta de vossos pés. E vós caminharão sobre a cinza dos ímpios, e sairão como os bezerros saem dos cevadouros, como forte, gordo, robusto, corroborado, com poder, cheio do Espírito Santo, no seu espírito, no homem interior, arraigados em amor, pela fé, compreendendo com todos os santos qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento,
e conhecendo o amor de Deus que excede todo o entendimento. Você quer mais que isso? Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, que eu vos mandei a todo Israel, que são estatutos e mandamentos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmã, irmãos, nós estávamos crendo nessa expiação falsa, pensando que 3 deuses distintos era a verdade, crendo que 3 deuses distintos existia: Pai, um Deus; Filho, outro Deus; Espírito Santo, outro Deus. Essa expiação falsa, esses ensinamentos falsos. Mas de repente surgiu um mensageiro, o anjo de Apocalipse 10:7. Ele se manifestou com a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, para apanhar os seus filhos. Por aí você começa a saber aonde é que você está. Quando você ouviu essa mensagem suave, você disse: é a verdade, ela é correta. Ele te tirou dessa expiação falsa de 3 deuses distintos, suposta Santíssima da Trindade, e te colocou numa expiação verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o único Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra e dos mares e tudo que neles contém. Aleluia! E você ama essa mensagem, você crê nela, você dá vida por ela. Deus te recompensará, meu irmão. Deus te recompensará, minha irmã. Há um grande tesouro guardado para você. Aleluia. Olha aqui, até isso chegar, o último anjo. O último anjo. Agora ele não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Você sabe que Martim Lutero foi um grande homem de Deus, ele era um anjo. John Wesley é um grande homem de Deus, um anjo, como os demais. Mas só que eles continuavam com os credos e os dogmas das denominações. Mas esse não. Esse é profeta. Esse é o mensageiro de Deus para restaurar a palavra. Ele não deu crédito aos credos. Não, ele disse: é falso. Esse batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo é anti-escriturístico. E você sabe, tudo que é anti-escriturístico é anticristo. É anticristo, é do demônio, é do diabo. E ele disse: é falso. Eu desafio qualquer leitor privado da Bíblia para me mostrar em algum lugar na Bíblia aonde alguma vez um discípulo, um filho de Deus, foi batizado nos títulos da divindade, de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele desafiou. Ninguém falou nada, porque não existe. Não existe isso. Agora você vai encontrar ali em Atos 2:38 o cumprimento de São Mateus 28:19. Quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou naquela manhã e foi cheio da plenitude do Espírito Santo, o Emanuel, Deus conosco. Aí ele disse para os seus discípulos, ele apareceu no meio da sua igreja: todo o poder nos céus e na terra foi entregue em minhas mãos. E voltou e disse para eles: portanto, ide
Estou dando este poder. Portanto, ide, fazer discípulos, todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Ele não batizou ninguém, ele deu uma ordem para eles batizar no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Filho sabe o nome do Pai. Se você é filho de Deus, você sabe o nome de Deus. Se você não é filho de Deus, você não sabe o nome dele. Por isso que você fica todo confuso. Mas o verdadeiro filho sabe. Qual é o nome do seu pai, menino? É Pai, Filho, Espírito Santo? Não, o nome dele é fulano de tal. Mas ele não é Pai, Filho, Espírito Santo? Não, ele é sim. Ele é pai porque ele é meu pai. E ele é filho porque ele nasceu de minha mãe. Mas ele é espírito porque tem o espírito de vida. Mas o nome dele não é esse. O nome dele dado no cartório é fulano de tal. Você entendeu? Esse é o nome de Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Ele é um Deus trino, de 3 ofícios, 3 atributos. Tributo de Pai, Ele se manifestou através da coluna de fogo. Deus sobre todos, Pai de todos. Tributo de Filho, Ele se manifestou através da materialização, ele nascendo de uma virgem, porque Ele é Filho. Era o mesmo Deus, a coluna de fogo lá, que veio e materializou-se e fez-se carne no ventre da virgem, o mesmo. Depois então o Espírito Santo, através daquele corpo que ele criou, ele mesmo estava naquele corpo, ele sangrou aquele corpo, veio para morrer, para sangrar, pagar a pena capital, cumprir tudo que estava na lei, porque ninguém poderia cumprir. Ele somente. E ele sabia que a lei requeria morte. E ele sabia que ninguém, nem um homem, nem um ser humano, não me importa quem quer que seja ele o santo papa, o santo bispo, os santos arcebispos, supervisores gerais, seja ele quem for, o homem mais santo, ele é tão imundo e nojento, cheio de pecado como qualquer outro. Porque todos nasceram em pecado, foram formados em iniquidade, vieram ao mundo falando mentira. Então tinha que ter um que viesse sem pecado. Veio através de uma obra imaculada, virginal. Ele veio e fez carne. Por isso que a Bíblia diz: no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio para sangrar, irmãos, morrer. E quando ele morreu, passou a sua vida no Calvário, derramou o seu sangue. Você sabe o que ele fez? Ele santificou um corpo para que ele pudesse habitar neles. Ele te redimiu, ele te perdoou os seus pecados, ele te deu o seu espírito para entrar em você, e você nascer de novo e ter a natureza dele, para que ele mesmo morasse em você. Ali estava Deus conosco, Deus em nós. Os 3 ofícios. Mas quando isso cai no coração de um eleito, não tem capetas do inferno que pode segurar ele lá dentro. Você vence tudo. Você vence o concílio de Nicéia, você vence o concílio ecumênico, você vence essas falsas doutrinas, você vence tudo. Você está livre das pragas. Amém? Que coisa. Se você deseja ler isso, está em Apocalipse 10, verso 1 ao 7. Vejam, vai lá, vê. Ele toma o livro dos selos e rompe e o mostra ao 7º anjo, só para este, o 7º anjo. Os mistérios de Deus é o mistério do 7º anjo. Os mistérios de Deus é o mistério do 7º anjo. O 7º anjo é Cristo. É Cristo. Uma vez era Deus feito carne, chamado Filho do Homem, em Jesus, feito carne. Agora é Deus mesmo através da carne, o Filho do Homem, William Branham. Outra vez, passando sobre a terra, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, limpando os leprosos.
levantando os paralíticos da cadeira de roda. Veja, novamente, outra vez. Você crê assim? E agora nós acabamos de passar pelas eras da igreja, e mesmo a história prova isto. Isto é a mensagem do anjo da sétima igreja, correto? Revela todos os mistérios passados, todas as coisas passadas. O anjo de Apocalipse 1, Apocalipse 10, do verso 1 ao 7. Isso é para suceder. E agora recordem, nos dias do sétimo anjo, o seu som sai, ecoa a trombeta do evangelho, e ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. Bem, eu nem comecei, e o nosso tempo já foi. Nem comecei. Aí está a coisa, irmãos, total. Eu disse em mim mesmo que eu ia ser rápido e não consegui, e meu tempo já foi. Mas deixa eu tomar mais uma mensagem aqui, a tempestade que se aproxima. Eu vou encerrar com essa mensagem. Parágrafo 86, 71, 86 e 88. Veja como ele disse: e então entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nessa maravilhosa luz do sol, diz que as aves do céu se alimentarão com a carne deles. Apocalipse 8, 9, 8 e 9, você vai ver. Leia lá para você ver, chegar lá na sua casa. Vejam bem. Vejam bem. Diz que as enfermidades virão, às quais os médicos não poderão fazer oposição. São as pragas de Deus. Os que os médicos egípcios, os quais foram muito mais sábios que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus. Nem tampouco lhes serviram seus adivinhos, nem seus personificadores. Se necessitou de gozem e do poder de Deus para guardar o seu povo sob o sangue de um cordeiro. Hoje, em dia, essa porta é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o refúgio hoje em dia. Agora, a nossa condição, nossa resposta, a nossa pergunta é esta: e eu tenho este refúgio? Eu tenho esse Espírito Santo? Eu estou nesse lugar de seguro, que é essa terra de Gósen, aonde essas pragas não vão tocar em mim? Eu digo, meu irmão, minha irmã, dê uma olhada no tipo de vida que você vive. Você sabe se você está nesse lugar de seguro. Dê uma olhada. Qualquer hora dessa coisa vai acontecer. Essas pragas vão cair, porque a noiva será tirada. Deus levantará a sua noiva. Amém? Deus levantará a sua noiva. Eu posso ouvir por meio da Bíblia que os juízos de Deus estão chegando. E então as pragas de enfermidade, os problemas, os desastres cairão sobre as nações, e todas as nações ficarão em ruína. Eu vou tomar uma escritura aqui para nós encerrar. Você quer saber que tipo de enfermidade tão terrível que vai cair? Olha aqui, o profeta Zacarias profetizou isso. O irmão Brand disse que os egípcios não deram conta, e também agora eles não vão dar conta. Apocalipse 14, eu digo, Zacarias 14, verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, e sua carne será consumida, estando ele de pé.
De pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. É o que está para acontecer, muito breve. Quando essa noiva for levantada para as bodas do Cordeiro, esses anjos que você vê em Apocalipse 8 e Apocalipse 9, os ais vai cair sobre eles. A noiva será levantada, porque a Bíblia disse em 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler só o verso 15 até o 17. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deixa eu ler mais uma escriturinha, só mais uma, para confirmar isso daqui. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele dizendo isso daqui também. Ele disse: agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Você fica cuidando da sua carne aí, cuida da sua alma, cuida do seu espírito. Essas imundícias vai ficar aqui, entende? Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos nós dormiremos ou morremos, provaremos a morte. Vejam, mas todos seremos transformados, tanto os que estão dormindo em Cristo, como nós que estamos em vida ainda, seremos transformados, correto? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Agora você sabe que os eleitos, essa voz de alarido, essa voz de arcanjo, e essa última trombeta já está nele. Já está nele. Só vai esperar o seu tempo específico. Seu tempo específico acontecer. É a sua determinada dispensação e momento. Ela manifestará. E aí você vai ver, irmão, você está tão novinho, você está tão novinha, você também, irmão, você também, irmã, que tal? Como Abraão e Sara, né? Olharam um para o outro e disse: Abraão, seus cabelos brancos sumiram, suas rugas sumiram. Sara, você também. Também assim será com cada um de nós. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos ajude.